Essa noite nós vamos começar o capítulo 9 da carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo de número 9. Nono capítulo, cujo título, repita comigo, Novo Sacrifício. Esse capítulo vai trabalhar a ideia de que na antiga aliança ocorreram vários sacrifícios, uma pluralidade de sacrifícios, muitos sacrifícios. Na nova aliança, que é na qual nós estamos agora em Cristo Jesus, apenas um novo sacrifício foi suficiente. O sacrifício de Cristo Jesus por nós. Aleluia. Dentro desse capítulo de número 9, nós vamos destacar hoje apenas os versículos centrais. Depois, quarta-feira, nós vamos entrar no capítulo todo, mas hoje somente os versículos centrais desse capítulo, que são os versículos 11 e 12. Hebreus 9, versículos 11 e 12. Glória a Deus. Onde está escrito: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Podem ler vocês? Aleluia! Através do seu sacrifício, a sua morte na cruz do Calvário, Jesus obteve para nós a eterna redenção. Aleluia! Diga, eterna redenção. Esse texto denomina a obra da nossa salvação como eterna redenção, obtida não por meio do sangue de bodes e de bezerros e de cordeiros e de todos os animais que foram mortos no período da antiga aliança, no Antigo Testamento, sacrificados pelos sacerdotes levitas, porque esse era o sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico acabou. Por isso que nós não matamos mais esses animais. Nós temos alguém que foi morto em nosso lugar. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Aleluia. Acabamos de cantar porque Deus é bom. Porque Deus é bom, Ele nos deu o seu Filho. Para ser o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro perfeito, cujo sacrifício substituiria todos os demais sacrifícios realizados na antiga aliança. Em Cristo Jesus nós temos a plenitude da salvação. E através do seu sacrifício, Ele obteve por nós eterna redenção. Glória a Deus. Esse capítulo 9 vai mostrar para nós detalhadamente
Eu vou mostrar aqui também no slide detalhadamente como era o antigo tabernáculo, em que os sacerdotes entravam naquele tabernáculo para realizar em 3 áreas do tabernáculo os seus sacrifícios antigos. O átrio era a parte mais exterior, onde o holocausto era queimado no altar dos holocaustos. O segundo cômodo era o santo lugar, onde havia a mesa com os pães da proposição e o menorá, o candelabro. E depois tinha um véu que dava acesso à parte mais interna do tabernáculo, o Santo dos Santos, junto ao qual havia o altar do incenso e a arca da aliança, com os querubins em cima, cobrindo a tampa de cima da arca, que era chamada de propiciatório. E naquele lugar somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano com sangue de bodes ou de bezerros ou de cordeiros e derramava sobre aquele altar. Jesus, pelo seu sangue, ele entrou num tabernáculo maior e mais perfeito. Jesus entrou no Santo dos Santos no céu. Não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, como vítima pura, sacrificada pela nossa eterna redenção. Então Jesus obteve, essa palavra aqui, no final do versículo 12, tendo obtido eterna salvação. Essa palavra, esse verbo obter, significa que Jesus ganhou, através do que ele sofreu, através da sua obediência até a morte e morte de cruz, ele adquiriu, ele ganhou diante do Pai. O Pai concedeu a ele, por causa do seu sacrifício perfeito, autoridade para nos conceder eterna redenção. Essa é a doutrina da salvação em Cristo Jesus. Um dos nomes da salvação é redenção. Diga, redenção. Por que a salvação leva o nome de redenção? É sobre essa palavra que nós gostaríamos de meditar nessa noite com vocês. Meditarmos juntos. Porque Cristo é o nosso Redentor. Não aquela imagem Cristo Redentor que tem no Rio de Janeiro. Aquilo não vale nada. Devia colocar uma bomba e explodir. Não vale nada. O nosso Cristo Redentor não está de braços abertos em cima das favelas do Rio de Janeiro, cheia de criminalidade. O nosso Cristo Redentor está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, e está aqui conosco, principalmente cada vez que nos reunimos em seu nome, Ele está no meio de nós. E ainda mais do que estar no meio de nós, Ele vive naqueles que o amam. Como Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Esse é o verdadeiro Redentor. Esse é Jesus. Jesus é o verdadeiro Redentor. Nessas imagens que tem por aí, aquela do Rio de Janeiro não é a única ali, de braços abertos ali, de concreto, que não vê, não ouve, não fala, não se mexe, não pode fazer absolutamente nada. O verdadeiro Jesus pode fazer absolutamente tudo, porque Ele vive e é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único Deus verdadeiro. Ele adquiriu pelo seu sacrifício, Ele adquiriu para nós eterna redenção. A palavra redenção, ela tem a sua origem no hebraico, e depois do hebraico ela veio para o grego. Esse aqui é o último slide que vamos ver hoje. As origens,
origens da palavra redenção. Ali de cima está escrito em hebraico, a palavra redenção é gulá, que não tem nada a ver com gula, hein? Não confunda. Gulá é a palavra redenção em hebraico, que traduzido para o português é a palavra compra. Essa palavra foi usada lá no Antigo Testamento, como onde aparece lá a palavra redenção. Onde Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, é Gaal. Gaal é o Redentor, é o que realiza a gulá, a compra. Em grego, o Novo Testamento foi escrito em grego. No Novo Testamento essa palavra aparece como apolítrosis. E é a mesma coisa de compra, porque é a mesma coisa de aquisição. Ou seja, adquirir alguma coisa, obter alguma coisa. Os versículos que lemos dizem que Jesus obteve para nós eterna redenção. Eterna gulá, eterna apolítrosis. Essas duas palavras aí, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, como foram escritos originalmente. Em português, compra ou aquisição. Acerca de compra, nós podemos ler em 1 Coríntios, capítulo 6, vamos abrir. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Todos abriram? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Leiam esses dois versículos. No início do versículo 20, repita apenas a frase: fostes comprados por preço. Aleluia. A redenção, a obra da salvação, custou um altíssimo preço. Que ninguém mais no universo poderia arcar com esse valor, a não ser o próprio Deus, dando o seu Filho Jesus. E Jesus, sendo obediente ao Pai nessa obra de salvação, dando plenamente a sua vida, em obediência até a morte e morte de cruz. A salvação, para nós, é graça. Mas apesar de ser graça, ela foi obtida, ela foi adquirida a um custo imensurável, a um custo muito alto. Muito alto o preço que Deus pagou, o preço que Cristo Jesus pagou com o Pai e com o Espírito Santo.
Tem gente por aí que está cantando músicas dizendo assim, e até pregando aí pregações dizendo assim que o melhor de Deus ainda está por vir. Essas pessoas não conhecem nada de Bíblia e talvez não conheçam nada de Deus também. Se é que se pode dizer o melhor de Deus, então tem que se dizer que já veio. Deus já nos deu. Ele não vai mais pagar nenhum outro preço. Ele já pagou o preço definitivo pela nossa salvação. A salvação é caríssima. Caríssima. Somente Deus poderia pagar esse preço por nós. Abra no Salmo 49. Salmo 49. Glória a Deus. Salmo 49, versículos 7 e 8. Salmo 49, versículos 7 e 8. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Leiam os 2 versículos. Aleluia. Eu já vi muito por aí pessoas falando assim: eu estou pagando um alto preço pela salvação de fulano. Eu já vi mulheres falando assim: eu estou pagando um alto preço pela salvação do meu marido. Já vi mães e pais dizendo assim: eu estou pagando um alto preço pela salvação dos meus filhos, ou do meu filho, ou da minha filha. Já vi muita gente falando assim: estou fazendo uma campanha aqui para pagar um preço pela salvação de fulano, beltrano ou ciclano. Essas pessoas estão pagando preço à toa, em vão. Isso não é bíblico, isso não existe. E, em primeiro lugar, porque nenhum preço pode ser pago pela salvação de ninguém, a não ser o preço que Deus já pagou, que Jesus já pagou. A redenção é a coisa mais cara que Deus pagou em todo o empreendimento que ele fez na criação do universo. Você já viu como as pessoas gastam para criar uma coisa, para montar uma firma? Quantos gastos que tem? Deus criou todo o universo, tudo pertence a ele, e todos os que nele vivem. Salmo 24, versículo 1 diz isso: do Senhor é a terra e tudo que nela contém, o mundo inteiro e todos os que nele habitam. Tudo é de Deus. Mas o investimento mais caro e que Deus não teve dó de investir foi pela nossa redenção. Foi pela nossa salvação. Para nos adquirir para si mesmos, para nos comprar, a fim de que sejamos propriedade exclusiva do Senhor por toda a eternidade, Ele pagou um alto preço. Um preço que aqui o Salmo diz,
no versículo 8. O versículo 8 aí do Salmo está entre parênteses. Ele não está entre parênteses porque ele falte no texto original, não. Esse versículo está lá no texto original. Inclusive no texto original em hebraico ele não está com parênteses. Tá? Esse parênteses foi colocado aí pelos tradutores para dar uma ênfase no altíssimo preço da redenção da alma de quem quer que seja, de qualquer pessoa. Tá? Eu já vi da mesma maneira pessoas assim, quando alguém se converte, fica todo se vangloriando, dizendo, fulano se converteu porque eu paguei um preço. Misericórdia, pobre coitado. Ninguém paga nem por si mesmo, muito menos por outros. Tá? A redenção é um preço pago exclusivamente pelo Senhor. Por isso, ao irmão, verdadeiramente, ninguém pode remir. Outra palavra aqui, remir. Redenção é a mesma coisa que remissão. Redenção ou remissão. Nós lemos essas duas palavras juntas em Colossenses capítulo 3, vamos abrir, voltando para o Novo Testamento, Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Glória a Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vocês, os dois versículos. Em Cristo Jesus, o Filho do amor do Pai, nele nós temos o quê? A redenção, a remissão dos pecados. O que essas duas palavras estão fazendo aqui juntos? Redenção, remissão. Elas são sinônimas. A palavra remissão, do verbo remir, as pessoas os irmãos de mais idade aí se lembram, ainda deve existir em algum lugar, eu sei que ainda existe algum lugar por aí, que vende a prazo, comércio que vende a prazo com notas promissórias. Já compraram coisas com notas promissórias? A nota promissória, aquela nota que vende aí ainda vende aí nas papelarias, aquela nota amarelinha, né? Aquilo é uma nota promissória. Assim, antigamente se comprava a prazo só dessa maneira. Se comprava a crédito nessa maneira. Hoje tem cartão de crédito. Então você comprava alguma coisa na venda e anotava o valor na nota promissória que você ficava devendo. Quando você pagava aquela nota, você estava remindo aquela nota. Quando você acabou de pagar todo aquele valor, aquela nota está remida. Então, aquele que era o seu credor devolve para você a nota promissória e você pode consumi-la, pode rasgá-la, pode rasgar aquele documento, porque você não está mais devendo nada, aquela nota foi remida. Aleluia. O que nós devíamos para Deus, por causa do nosso pecado, era uma nota promissória impagável. Era um documento que estava sempre nos acusando, um documento contra a nossa vida, sempre nos acusando, porque nós estávamos em dívida. Estávamos em dívida com o Senhor por causa dos nossos pecados. Essa dívida, ela é
impagável. Ninguém pode pagar o resgate de sua própria vida, o perdão dos seus pecados diante de Deus. Não podemos fazer nenhum sacrifício que seja suficiente para cobrir os nossos pecados. Esse documento ele foi completamente abolido ao ser encravado na cruz de Cristo, ao ser pregado na cruz. Vamos abrir aí na carta de Paulo. Vamos voltar para Filipenses. Ou é Colossenses? Colossenses capítulo 2. Nós estamos aí em Colossenses no capítulo 1. Glória a Deus. Capítulo 2, versículos 13 e 14. 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Leiam vocês só o versículo 14. Aleluia. O nosso documento de dívida para com Deus foi pago pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Quando Jesus foi encravado na cruz, pregado na cruz, com ele foi pregado também o nosso documento de dívida e nós fomos remidos. Fomos remidos. Fomos alcançados por eterna redenção. O preço altíssimo pelas nossas almas, pelo perdão dos nossos pecados, Deus comprou essa nota, remiu essa nota, destruiu essa nota ao encravá-la na cruz do Calvário em Cristo Jesus. A nossa dívida foi paga. Aleluia, amados. A nossa dívida foi paga. Jesus pagou a nossa dívida. Ele comprou a nossa dívida. Você já pensou que alívio? Você tem uma dívida grande, de repente chega alguém na sua casa e fala assim, olha, fulano já comprou a sua dívida. Ela não é mais sua. Você já pensou o alívio que você vai ter? Porque você pensa financeiramente? Financeiramente não chega nem aos pés do que em verdade é o que nós devíamos ao Senhor, e Jesus pagou essa dívida. Jesus contou uma parábola muito interessante acerca desse pagamento de dívida em Mateus capítulo 18. Vamos abrir. Onde ele aproveitou essa questão do pagamento da dívida para dar uma lição também acerca do perdão. Que se para nos perdoar, Deus fez o que ele fez, pagou tão alto preço, ai de nós se nós não perdoarmos a alguém por qualquer ofensa que nos fez. Porque qualquer ofensa que as pessoas nos façam, por grande que você pensa que seja essa ofensa, ela não é nada diante da ofensa que nós fizemos a Deus
por sermos pecadores. E essa dívida foi paga. Em Mateus 18, Jesus conta essa história a partir do versículo 23. E ele começa o versículo 23 dizendo assim, Mateus 18, 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. O rei aqui é Deus e os servos de Deus, todos os homens que ele criou. Todos os homens são servos de Deus, eles devem a Deus. Eles dependem de Deus. Foram chamados à existência por Deus. Deus é quem a todos deu a vida, a respiração e tudo mais. Todo mundo deve a Deus. Todo mundo deve a Deus. E lá em Hebreus, nós já lemos em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que todos haverão de prestar contas diante de Deus. E passando a fazê-lo, versículo 24, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos é uma dívida muito alta, que é comparável ao nosso pecado, à nossa dívida impagável diante de Deus. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, um dos seus colegas de trabalho, que lhe devia 100 denários, que é uma dívida irrisória comparada a 10.000 talentos. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. A mesma coisa que ele havia feito com o Senhor. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. E aí Jesus termina dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Aleluia, amados. Deus perdoou você? A dívida que Ele perdoou, você algum dia poderia pagar? O que Deus nos perdoou, a dívida que Ele nos perdoou, era impagável. E isso faz com que qualquer, eu disse, qualquer ofensa que você receba de quem quer que seja, jamais igualará a dívida que você tinha para com o Pai, e Ele te perdoou através da obra redentora de Cristo Jesus. É por isso que aquele que não perdoa, ele está também se autodescartando da redenção divina. E não será perdoado pelo Pai. Mas aquele que perdoa, ele faz isso porque ele entendeu exatamente a doutrina que estamos pregando essa noite. A doutrina da redenção. Da caríssima redenção
que nós recebemos em Cristo Jesus. O Espírito Santo está revelando para você, irmão, como é grande a obra da redenção de Cristo Jesus em nossas vidas. Fomos perdoados. Nossa dívida imensa, impagável, foi paga. Fomos remidos. A nota, o documento foi encravado na cruz. Satanás não pode usar esse documento contra nós, nos acusando de nada. Ele é o acusador, ele não pode acusar de nada, porque quando ele vem nos acusar, nós podemos dizer: arreda, Satanás, porque Jesus já perdoou os meus pecados. Já pagou o preço pelos meus pecados e eu adquiri, ou melhor, Ele adquiriu para mim o perdão, a reconciliação, a salvação. Isso é a redenção. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês sobre a redenção. A redenção, a doutrina bíblica da redenção, tá, define a salvação em 2 períodos de tempo. Um período onde ela já se realizou, ela já é presente, mas ainda não está plenamente consumada na nossa vida. Já e ainda não. Já e ainda não. É um paradoxo. Já aconteceu. O preço pela nossa salvação já foi pago. Pela nossa redenção já foi pago. Mas é um tipo de compra que funciona assim. É como se alguém comprasse alguma coisa, tá? Alguém comprasse alguma coisa, não funciona assim hoje, mas é como se alguém comprasse alguma coisa, depositasse o valor dessa mercadoria para aquela loja e falasse lá para o dono da loja, para o gerente da loja: guarda a minha mercadoria aí, que eu venho buscá-la depois. Esse buscar depois se chama resgate. Eu venho resgatar a mercadoria. Mas eu já tenho aí um penhor, porque eu já dei o pagamento, eu já depositei o valor. O valor que eu depositei é esse penhor. Mas eu venho buscar depois. Eu já comprei, eu já adquiri, mas eu venho buscar depois. Eu já paguei, o dinheiro já foi depositado, eu venho buscar depois. Quando eu vier buscar, é o resgate. Olha o que Paulo fala sobre isso na carta aos Efésios. Abra primeiro em Efésios, capítulo 1. Primeiro capítulo de Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 1. Glória a Deus. Versículos 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Leiam os 2 versículos. Aleluia. Olha as 3 coisas que aconteceu conosco no versículo 13.
A redenção já foi realizada. A boa nova, o evangelho dessa redenção é a palavra da verdade que chegou aos nossos ouvidos. Né? Diga assim, ouvimos a palavra da verdade. O evangelho da nossa salvação. A palavra da verdade é o evangelho, a boa nova da nossa salvação. Nós ouvimos. A fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17. Por isso, repita agora aí, está no versículo. Tendo nele também crido. Ouvimos, recebemos o dom da fé, a fé veio pelo ouvir, e terceira coisa, repita, fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Fomos selados. O que significa isso? Olha aí, o dono da loja. Atenção, eu comprei essa mercadoria, tira ela da prateleira, tira ela da exposição, fecha, sela, deixa selado, coloca lá vendido, deixa selado e guardado, até que eu venha resgatar. O selo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo. O Espírito Santo é o penhor. Agora veja o versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo com o qual fomos selados é o penhor da nossa herança. Aqui, fomos selados. Ele está nos resguardando. Agora terminando o versículo 14. Repita essa frase. Até ao resgate da sua propriedade. Fomos comprados, o preço foi pago, fomos redimidos, fomos remidos, mas Jesus ainda não veio nos buscar. Nós temos que nos manter guardados, inviolados, até que o nosso dono, aquele que nos comprou, venha nos resgatar. O resgate da sua propriedade. Se você comprar uma mercadoria, já depositou, já pagou o valor, e essa mercadoria deve estar lá selada e guardada para você. Quando você chegar, se essa mercadoria, olha a Júlia brincando, se essa mercadoria tiver sido violada, você vai levar essa mercadoria? Opa, não, a minha mercadoria foi violada. Eu vim aqui resgatar uma mercadoria, tá? Que eu paguei por ela integralmente. Eu vim buscar a mercadoria inteira, sem violação, fechada, selada, para eu resgatar, porque é minha, eu paguei por ela. Até que Jesus venha, nós temos que permanecer santificados, separados, guardados. E dizendo assim, eu estou me guardando para o meu dono. Eu não vou pecar porque eu estou me guardando para o meu dono. Ele vem buscar a propriedade dele. E ele não pode achar essa propriedade violada. Está bem claro, irmãos? Por isso, olha o que Paulo diz ainda em Efésios capítulo 4, versículo 30. No capítulo 1 nós vimos
que fomos selados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é o penhor. É o penhor, através do qual até o resgate da propriedade para o louvor da sua glória. Efésios 4:30, Paulo diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Leiam vocês. Como é que você entristece o Espírito de Deus? Violando a mercadoria. Violando a sua vida. Como você viola? Pecando. Se dando ao mundo. Se entregando ao mundo. O mundo inteiro jaz no maligno. E tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Fomos escolhidos e separados por Jesus do mundo. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes do que a vós. Se fosseis do mundo, se vocês fossem propriedades do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo eu vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Eu vos escolhi, como você escolheu aquela mercadoria, e você comprou aquela mercadoria, e mandou deixar lacrada, fechada, inviolada, até ao resgate da propriedade. O resgate da propriedade é chamado aqui no versículo 30 de o dia da redenção. O dia da redenção. A redenção é a compra, ela já aconteceu. A redenção é a aquisição, ela já aconteceu. Mas o total resgate ainda não aconteceu. Até que esse resgate aconteça, temos que perseverar na nossa santificação. Não andando no conselho dos ímpios, nem se detendo no caminho dos pecadores, nem se assentando à roda dos escarnecedores, antes tendo nosso prazer na palavra do Senhor e nela meditando de dia e de noite, porque é através dessa palavra que a nossa vida é transformada por meio da renovação da nossa mente, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus, experimentando a vontade de Deus, que é a nossa santificação todos os dias, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Salmo 100 diz assim: sabendo que somos dele, somos o seu povo e ovelhas do seu rebanho. Ele nos resgatou para fazer conosco uma aliança de propriedade, uma aliança de exclusividade, onde ele diz: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E o meu povo não é mais povo do mundo. O meu povo é santificado. O meu povo é separado. O meu povo não pensa como o mundo. O meu povo não age como o mundo. O meu povo não fala como o mundo. O meu povo não pensa como o mundo. O meu povo é diferente do mundo. Porque esse povo foi comprado por alto preço para ser minha exclusiva propriedade. E ai de quem violar a propriedade de Deus. Propriedade violada, Deus não vai querer.
propriedade inviolada permanece do jeito que foi comprada. Isso tem dono, ninguém toca. O cristão diz no mundo: Satanás, você não me toca, porque eu tenho dono. Mundo, você não me toca, porque eu tenho dono. Seduções do mundo não vão me seduzir, porque eu tenho dono. Prazeres do mundo não vão me seduzir, porque o meu prazer está no meu dono, porque ele me comprou, ele me adquiriu, eu sou sua propriedade exclusiva. E assim permanecerei até o dia em que ele vier resgatar a sua propriedade. Ficou bem claro, amados? Já fomos comprados. O preço já foi pago. Já somos a sua propriedade. Mas ainda não fomos resgatados. Isso vai acontecer quando ele vier nos buscar. Até lá, temos que nos manter invioláveis. Por isso Paulo falou, olha, longe de mim esteja. Gálatas 6,14. Longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Eu vivo no mundo, mas eu não sou do mundo. E não amo o mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu vivo no mundo, porque eu estou esperando o meu dono vir me resgatar. Mas eu não toco no mundo, o mundo não toca em mim. Eu uso do mundo apenas o que é estritamente necessário para a minha sobrevivência no mundo, e com orações, e com ações de graças. E como disse a carta de Judas, odiando até a veste, até a roupa manchada pela carne, porque essa roupa que você está usando aí, viu? Esse modelito não vai para o céu. Porque a figura desse mundo passa, por isso quem usa do mundo, use como se dele não usasse, quem compra como se não possuísse, sabendo que estamos aqui em um estágio de vida provisório, aguardando que o nosso dono venha nos resgatar definitivamente para a glória. Para muitos, essa perseverança de se guardar inviolado, de se guardar em santificação, para a maioria de nós, é até a morte. Como Cristo, sendo obedientes até a morte. Se perseverarmos até o fim, aquele que perseverar até o fim aí pode ser o fim da sua vida terrena. Aí o pacote vai ser guardado no paraíso. Lá no paraíso não tem perigo dele ser violado. Os irmãos que já estão no paraíso não tem mais perigo deles serem violados. Aleluia. Temos dois irmãos aqui especiais, irmão Osvaldo, o irmão Edival. Já estão no paraíso e não serão mais violados.
Quando Jesus vier, eles serão os primeiros a ser resgatados. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. E assim estaremos para sempre com o Senhor no dia, a partir do dia da redenção, a partir do dia do resgate da sua propriedade. Até lá, temos que nos manter invioláveis. Permanecer em santificação e honra. Permanecer, como Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 1, andando de modo digno da vocação a que fomos chamados. A vocação de sermos santos, como nosso Deus é santo. Entendeu o que é redenção, amados? Nós já fomos comprados. Agora temos que estar guardados até sermos resgatados. Até o nosso dono vir buscar o que ele, com alto preço, adquiriu e comprou.